Fala pessoal, beleza? Espero que estejam bem. E hoje, como estamos vendo aqui, a gente vai dar continuidade nos vídeos falando de números inteiros. No último vídeo que eu postei, eu falei da operação de adição e subtração com números inteiros. Agora, nós vamos falar um pouco aqui com algumas situações problemas, resolver situações que envolvem a adição e subtração, tá bom? Então vamos ver as situações e vamos tentar resolver. Transformar elas numa adição e numa subtração, quando for cada caso, tá bom? Vejamos a primeira aqui. A primeira situação fala o seguinte: na pirâmide de números a seguir, o número de uma célula é obtido pela soma dos números das células de baixo. Complete as células em branco dessa pirâmide. Então, como assim? O que vai acontecer? Se eu quero preencher esta célula aqui, ó, essa célula, quais números estão embaixo dela? O 12 negativo e o 15 positivo. Então, para preencher essa célula, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a operação menos 12, tá bom? Mais 15. Agora, como eu vou fazer essa adição aqui? Veja que os números têm sinais diferentes. Com números inteiros, números negativos em especial, sinais diferentes, a gente faz a subtração. Então, o que nós vamos fazer aqui? Fazer a subtração 15 menos 12. Fazendo aqui, 5 menos 2 dá 3, 1 menos 1 dá 0. Então, essa subtração resulta em 3. E o sinal da minha resposta tem que ser o sinal do maior, dos dois números que estão aqui. O maior entre 12 e 15 é o 15. Então, eu vou usar o sinal da adição. Mais 3. Então, nesse quadro aqui, eu colocaria mais 3. E no próximo, para preencher esse quadro aqui, essa célula que está ao lado do mais 3, eu tenho que somar o 15 positivo com o 21 negativo. Então, vamos fazer essa operação aqui, ó. Mais 15 somado com menos 21. Aí alguém pode perguntar: Mário, por que você não fez isso daqui, ó? Mais 15 mais menos 21. Bem, isso é a mesma coisa que isso, tá bom, gente? E mais do que isso, aqui está até parecendo uma subtração, mas para números inteiros, que quando envolve os números negativos, a subtração ela praticamente não existe, tá bom? Fazer uma subtração é a mesma coisa que somar com o oposto. Então, não há necessidade de, quando vai fazer uma adição, colocar esse sinal de mais aqui. Pode ser direto o sinal de menos, que eu estou somando o 15 positivo com o 21 negativo, tá bom? Bem, vamos fazer a operação, resolver aqui e ver qual vai ser a minha resposta. Nesse caso, eu tenho 15 positivo, 21 negativo, sinais diferentes. Então, vou ter que subtrair aqui. Escreve o 21 e faz menos 15. Aqui, 1 é menor que 5, não vai dar para fazer a subtração na unidade, vai pegar emprestado aqui. O 2 vai emprestar uma dezena, que vai virar 11 unidades, e vai sobrar apenas uma dezena para ele. Então agora eu tenho 11 unidades menos 5 unidades, 6 unidades. Uma dezena menos uma dezena, 0 dezena. Então minha resposta aqui vai ser 6. E para ver qual que é o sinal da resposta, eu tenho que olhar para os dois números. Qual dos dois é o maior? O 15 ou o 21? O 21 é o maior. Então o sinal da resposta vai ser o sinal de menos. Então minha resposta da operação é menos 6. Então essa célula vem com o menos 6.
E para preencher a última célula, o que eu vou ter que fazer? Somar esses dois números que estão em vermelho, que eu preenchi já embaixo. O mais 3 com o menos 6. Então vamos fazer aqui mais 3 com o menos 6. Aqui, ó, números com sinais diferentes, vai fazer a subtração. 6 menos 3. E aqui a subtração não é difícil, né? 6 menos 3 sobra 3. Então minha resposta é 3. E o sinal da resposta é o sinal do maior dos dois. Quem que é o maior? O 3 ou o 6? O maior é o 6. Minha resposta vai ter sinal negativo. Menos 3. Então essa célula de cima aqui vai ser preenchida com menos 3, tá bom? Legalzinho essa situação, é bonitinha, tá bom? É bom para a gente treinar a adição e a subtração. Vamos ver a próxima aqui, que é uma situação já prática, do dia a dia, digamos assim. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus Celsius durante o dia. Puxa vida, tá frio, hein? O Alasca é bem frio. Se à noite a temperatura diminuir 13 graus Celsius, qual será a temperatura marcada no termômetro? Justifique sua resposta com cálculos. E agora? Bem, para fazer a situação do termômetro aqui, da temperatura, eu vou colocar a reta numérica, tá bom, gente? Porque na reta numérica, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro uma posição para este número aqui, o menos 15, tá bom? Então vou achar aqui, imaginar que o menos 15 está por aqui. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que ele fala, se à noite a temperatura diminuir. Bem, e o que acontece quando eu falo em diminuir, olhando para a reta numérica? Acontece que, partindo aqui do menos 15, a minha temperatura ela cai. Ela vai aqui para o lado esquerdo da linha da reta numérica, do termômetro. Então vai ficar subtraindo. Lembra que quando eu tenho na reta numérica caminho para a esquerda, eu estou fazendo uma subtração. Então, essa situação eu poderia representar da seguinte forma. Menos 15, menos 13. E aí, como que a gente vai fazer isso daqui? Bem, nesse caso eu tenho dois números negativos, dois números com sinais iguais. Então, vamos somar os números. Fazer aqui 15 mais 13 num rascunho, tá bom? 5 mais 3 dá 8. 1 mais 1 dá 2. Então, a minha resposta é 28. E ainda tem um detalhe. Como os dois números são negativos, a minha resposta também será negativa, tá bom? Então quer dizer que a temperatura atingiu, marcada no termômetro, foi uma temperatura de 28 graus Celsius negativa, tá bom? Então, menos 28 graus Celsius. Imaginar que ela parou aqui, ó. Tá bom? Esse é importante para a gente entender aqui um pouco, tá bom? Ver com calma. Vamos ver outra situação. Situação 3. Os desertos são locais extremamente áridos, ou seja, são secos, com temperaturas elevadas, especialmente de dia, baixos índices pluviométricos, ou seja, chove pouco, e baixa umidade relativa do ar. Eles apresentam elevada amplitude térmica, uma vez que ocorrem diversas variações de temperatura. Então, essa ideia de amplitude térmica, vou até lhe falar aqui, o que significa isso? Que a diferença entre a maior temperatura máxima, em um determinado dia, e a temperatura mínima, no mesmo dia, é uma diferença muito grande, tá bom? Diferente do que acontece em locais mais úmidos, locais menos áridos, que a variação é menor. Bem, vamos ver aqui a continuação do enunciado e ver o texto. Em um dia, o deserto do Saara,
o mais quente do mundo, apresentou temperatura máxima de 47 graus Celsius durante o dia e temperatura mínima de menos 8 graus Celsius durante a noite. Qual foi a variação da temperatura no deserto do Saara neste dia? Então, o Goldie fala aqui que ele quer a variação da temperatura, que eu vou falar disso daqui a pouco. Bem, esse daqui eu vou resolver de duas formas, tá, gente? Uma primeira forma, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a reta numérica e na reta numérica eu vou achar uma posição para a temperatura máxima, que é o 47 graus Celsius, que é positivo, deve ficar do lado direito. Bom, e uma posição para a temperatura mínima, que é menos 8. Menos 8, número negativo, tem que ficar ao lado esquerdo do zero. Vou colocar aqui o menos 8. E o que acontece aqui? Acontece que a variação da temperatura é toda essa diferença aqui, ó, todo esse espaço entre o menos 8 e o 47 é o que resulta na variação da temperatura. O que a gente tem aqui? Esse espaço do zero até o 47 tem um tamanho de 47, bem? Então esse tamanho aqui é 47. Já esse espaço do menos 8 até o zero, ele tem um tamanho de 8. A distância entre o menos 8 e o zero é 8. A distância entre o 0 e o 47 é o 47. Então, quanto que vai dar todo esse pedaço aqui? Do menos 8 até o 47 positivo. E como eu posso fazer isso? Para descobrir esse tamanho, basta somar 8 com 47. Então, poderia fazer aqui 47 mais 8. Somando 8 mais 7 dá 15. 1 a dezena mais 4 dezenas dá 5. Então, a variação de temperatura aqui foi de 55 graus Celsius. Uma variação bem grande, hein, gente? Bem grande mesmo. Bem, outra forma de fazer é falar o que é a variação de temperatura, o que ela significa. A variação de temperatura significa o quê? Eu fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, o que eu poderia fazer aqui é pegar o seguinte. Pega a temperatura máxima, 47, faço menos, a temperatura mínima é menos 8. Para a gente não confundir os sinais aqui, vou colocar entre parênteses o 8 negativo, tá bom? Aí nós chegamos a uma situação que nós vimos no outro vídeo. Fazer isso daqui, ó, é pegar o 47 e com o oposto do 8 negativo. O que é o oposto do 8 negativo? É o 8 positivo. Então isso daqui é a mesma coisa que 47 mais 8. Bom, menos 8 negativo é o oposto de 8 negativo, que é 8 positivo. E aí eu teria que somar 47 mais 8. Mas aqui a gente já fez essa conta. A gente já sabe que essa conta vai dar 55 graus Celsius. Então a variação da temperatura nesse dia foi de 55 graus Celsius. Vamos ver a próxima situação. Situação bonitinha também, bem legal, bem interessante. O fuso horário de Brasília, capital do Brasil, em relação a Greenwich, é menos 3 horas. E o de Damasco, capital da Síria, em relação a Greenwich, é mais 3 horas. Quando um relógio marca 9 horas em Brasília, qual será o horário em Damasco? Bem, para fazer isso daqui, eu também vou usar aqui a reta numérica. E vou usar a reta numérica como se fosse a linha do fuso horário, tá bom? O que acontece? O 0 para o fuso horário é o horário de Greenwich. Vou colocar até um G aqui para representar Greenwich. Brasília, olha só. Brasília, capital do Brasil. Em relação a Greenwich é menos 3. Se Greenwich é 0, o Brasília vai estar em
menos 3. Já Damasco, a capital da Síria, é mais 3 em relação a Dinuish. Se Dinuish é 0, Damasco é aqui no 3 positivo. Brasília é no 3 negativo. Bem, se eu quero saber aqui quanto vai dar aqui, qual vai ser o horário em Damasco, quando for 9 horas em Brasília, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a diferença de fuso horário entre as duas cidades, Damasco e Brasília, tá bom? Tem que fazer essa diferença. Bem, diferença para a matemática é uma operação, é fazer a subtração, tá bom? Nesse caso aqui eu vou pegar o maior, o positivo, então fazer Damasco, tá bom? Menos o horário de, aliás, o fuso de Brasília, tá bom? Bem, como vai ficar isso daqui no caso? O fuso horário de Damasco é mais 3. E o fuso de Brasília é menos 3. Então, além desse menos aqui, eu tenho que fazer menos 3 entre parênteses. Ó, mais uma vez, eu tenho aqui menos 3 negativo. É o oposto do 3 negativo, que vai resultar em quanto? Vai resultar em 3 positivo. E agora eu somo esses dois números, né? 3 mais 3 dá mais 6. Quer dizer que a diferença de fuso horário entre Brasília e Damasco é de 6 horas. Bem, só que o problema não perguntou qual que é a diferença de fuso horário. Perguntou o seguinte: quando é 9 horas em Brasília, que horas que é em Damasco? Bem, para fazer isso, o que nós fazemos? Pegamos o horário de Brasília, tá bom? Vou colocar aqui. O horário de Brasília é e somo com 6. O horário de Brasília marcado é 9 horas. Então tem que fazer o quê? 9 mais 6. 9 mais 6 dá 15. Então isso daqui vai dar 15 horas. Ou 3 horas da tarde. Então quando é 9 horas da manhã aqui no Brasil, na maior parte do Brasil, especialmente Brasília e também São Paulo, em Damasco, capital da Síria, é 3 horas da tarde, ou 15 horas. E a última situação que eu quero fazer aqui com vocês, trabalho um pouco aqui com valores financeiros, dinheiro, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? O limite da minha conta especial é de menos R$800. Quer dizer que o máximo que posso ficar devendo ao banco é R$800. Se estou com saldo de menos 550, responda. Posso emitir um cheque de R$500? O que significa isso? Eu posso, por exemplo, fazer uma compra e pagar essa compra com um cheque de R$500, pensando que a loja onde eu fiz a compra vai lá no banco tentar tirar R$500 da minha conta. Será que eu consigo isso? Bem, o que a gente pode fazer? O que nós sabemos aqui é que o meu saldo é menos R$550. Então quer dizer que eu devo ao banco 550. Eu quero saber se eu consigo ficar devendo outros R$500 ao banco, ou seja, então ainda quero colocar mais uma dívida de R$500. Será que isso é possível? Bem, vamos fazer aqui a operação, tá bom? Veja que eu tenho dois números negativos e se eu tenho dois números negativos, eu tenho que somar os números, tá bom? O valor numérico. Vou fazer aqui 550 mais 500. Somando os números, 0 mais 0 dá 0, 5 mais 0 dá 5,
5 mais 5 dá 10. Então, a resposta aqui seria que eu ficaria em que situação com o banco? 1.050 é a resposta da adição, mas os dois números são negativos. Eu acabaria ficando devendo R$ 1.050. Mas o meu limite é de 800. Isso daqui é mais que 800. Passou do meu limite. Tá bom? Então, eu não posso emitir esse cheque. Então, não posso emitir o cheque de R$ 500. De 500 não posso. Posso emitir um cheque ainda em algum valor. Vamos ver, continuar analisando, tá bom? Parte B. Posso emitir um cheque de R$ 200? Agora diminuiu bastante o valor do cheque, né? Bem, situação parecida, tá bom? Eu já devo ao banco 550 e quero entregar um cheque que vai fazer eu ficar devendo mais ainda, né? Ficar devendo outros 200. Aqui o que nós vamos fazer é o seguinte: sinais iguais, ó, os dois são negativos, somos números. 550 mais 200. 0 mais 0 dá 0, 5 mais 0 dá 5, 5 mais 2 dá 7. Então, minha operação deu 750. E o sinal da minha operação aqui, ó, os dois são negativos, dá negativo. Então, se eu passar um cheque, se eu emitir um cheque de R$ 200, o meu saldo bancário vai ser de menos 750. Mas eu posso ter um saldo até de menos 800. Então, sim, eu posso emitir um cheque de R$ 200. Que ainda vai me sobrar um saldo para ser usado de R$ 50. E vamos ver uma outra parte aqui desse mesmo problema. Para o banco pagar meu cheque, qual é o valor máximo que o cheque poderá ter? Então, essa é bem legal, hein? Bem interessante. Então vamos ver o que nós podemos fazer aqui, tá bom? Então, primeira coisa, o que eu sei? Eu sei que eu estou devendo ao banco 550, tá bom? Que é o meu saldo. Eu quero passar um cheque, tá bom? Então vai ser retirado, vai ser menos o valor do cheque. E quando eu passo tiro isso daqui, tiro essa quantidade do valor do cheque, isso vai ter que me dar, vai ter que resultar em menos 800. E agora? Como que eu faço aqui, né? Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte. Lembra que pensando na operação, na adição e subtração, a adição e subtração são operações contrárias? O que eu posso fazer aqui? Para descobrir o valor do cheque, né, que eu posso emitir, eu vou pegar aqui e fazer a seguinte subtração, tá bom? Seguinte operação, na verdade. Menos 550 mais 800, tá bom? Para descobrir qual o valor do cheque que eu posso emitir. Bem, agora eu tenho uma operação que tem dois números com sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então eu vou fazer a subtração nesse caso. 800 menos 550. Fazendo aqui 0 menos 0, dá 0. 0 é menor que 5, não dá para tirar. O 8 vai emprestar uma centena, sobrando 7 centenas aqui. Agora eu tenho 10 dezenas menos 5 dezenas, dá 5 dezenas. E 7 centenas menos 5 centenas dá 2 centenas, tá bom? Então minha resposta deu 250.
E aqui o sinal da minha resposta é positivo. Por quê? O 800 é maior que 550. Então o sinal fica o sinal do maior dos números. Então quer dizer que eu posso emitir ainda um cheque no valor máximo, né? O valor máximo do cheque que eu posso emitir é de R$ 250. Tá bom, gente? Bacana também esse probleminha. Então foram algumas situações que a gente pode resolver com as operações envolvendo números positivos e negativos, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que isso ajude vocês aí a estudar e fazer os problemas envolvendo números inteiros. Tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem, estudem e valeu. Até mais.